Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer de público ao convite que me foi feito aí pelo Dr. Ivaldo Prado e também agradecer as palavras do colega aí, Marco Lara, amigo dileto e também nosso contratado lá na Companhia Energética do Maranhão. Inicialmente, quero registrar que minha fala está praticamente prejudicada, viu, Marco Lara? Porque depois dessas suas colocações, o preâmbulo que faríamos, a gente já pode pular os 2 slides aí pelo menos, tá? Dr. Eduardo também tocou nessa problemática que é uma realidade, uma mera constatação dos números que se verifica no judiciário. Hoje em dia, pode passar o meu slide? Mais um clique. Antes de adentrar aí nos números, no caso da Companhia Energética do Maranhão, nas nossas práticas de conciliação, a gente trouxe aqui esse preâmbulo, como eu disse, da constatação de um contexto de litigiosidade exacerbada. Exatamente o que foi colocado nas falas antecedentes, inclusive da própria presidente Luzia. Hoje, a realidade brasileira, o judiciário realmente está estrangulado, possa-se dizer, com aproximadamente 100 milhões de processos. Os dados que se encontram aqui realmente são dados de 2014, mas atualizados. O processômetro do CNJ hoje dá conta de que temos aproximadamente 100 milhões de processos. Essa realidade, como foi colocado também, não traz, digamos assim, em relação ao ambiente de negócios, e falando aqui por parte de uma organização empresarial, não traz custos associados que prejudicam na eficiência financeira de qualquer organização. Pode passar mais um? Pode mais outro slide. Dados objetivos e constatados no relatório do CNJ, essa estratificação também tem o valor o custo estimado, pode passar mais um? O custo estimado de todo o trâmite desse processo no judiciário se aproxima de 61 bilhões de reais. Então, assim, solução mediada, a solução consensuada, além de mais profícua, ela traz aí uma antecipação da solução de um litígio e com a pacificação social mais legítima. Não que o judiciário não seja legítimo, colocando a legitimidade em termos de pacificação social, porque uma vez instaurado um litígio, o doutor Marco Lara, que me antecedeu, também colocou, vamos procurar o advogado para entrar na justiça. Mas se efetivamente aguardar-se 10, 20 anos para que a justiça em si, o Estado juiz, diga o direito aplicável ao caso, nesses 10, 15 anos, muito capital foi imobilizado, muito recurso público foi imobilizado nesse trâmite até realmente a efetiva solução dos litígios. Pode passar um. Isso aí dá conta que 55% daqueles 61 bilhões de reais estão localizados na justiça estadual, ou seja, nos tribunais de justiça estaduais. Pode passar mais um. E na Companhia Energética do Maranhão, nós sentimos exatamente isso. A gente tem um histórico, a partir da assunção do controle acionário do atual controlador, a gente tem, a partir de 2005, realmente um crescimento exacerbado no número de processos em relação à empresa. Pode dar mais um pouco? Então, foram 352% de 2005 a 2010. Internamente, além de mobilizar uma gama enorme de recursos, como eu mencionei, também traz uma série de impactos não financeiros, eu digo, de rotina, impactos em toda a nossa administração interna, a nossa área, vamos dizer assim, área comercial, área técnica, toda nossa operação empresarial fica impactada. Você veja bem, 5 mil processos. A gente tem uma realidade hoje que entram aproximadamente 700 processos contra a SEMAR, todo santo mês. Essa é a nossa realidade. E a gente consegue, muito focado com a solução alternativa de litígios, conciliações, mutirões, extinguir 700 a 800 processos por mês. Eu tenho que administrar esse estoque sempre pautado, um dos pilares da administração do meu estoque de processo é pautado na conciliação. Tá? Água, por favor. Pode trazer uma água, por favor? Está aberto, tá? Então, como eu havia dito,
Em 2010, que foi realmente um ano atípico, chegamos a 22 mil processos no nosso estoque administrado internamente pela administração da SEMAR. Criamos uma série de iniciativas para trabalhar esse estoque de processos, cujos reflexos, como eu disse, não só para o departamento jurídico, mas para toda a administração da empresa, foram sentidos a partir de 2010 para frente. Então, a partir de 2010, criamos uma série de mecanismos de conciliação interna, adesão a mutirões do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Internamente, criamos câmaras de conciliações internas para ligar para os maiores litígios, para trabalhar os maiores litígios, e também trabalhar, a partir do início de um processo, já ligar para o advogado, a gente chamou de câmara de conciliação interna, tá? E começamos a ter uma reversão desse quadro do estoque de processo. E, igualmente, também trabalhamos uma iniciativa que chamamos de Câmara de Conciliação Interna, eu disse agora há pouco, e trabalhamos também um projeto que chama Gerente Legal. Todas as áreas da empresa começaram a se preocupar com o processo judicial, divisão interna de custos desse processo, tá? Então, o problema, doutor Marco Lara, deixou de ser só do jurídico. O problema passou a ser de cada gerência interna que causa, digamos assim, o problema com o consumidor. Afinal de contas, nós temos 2.200.000 consumidores no estado do Maranhão. Energia elétrica é um bem que está na casa de todos os maranhenses, do Brasil do mesmo modo. Então, causa a relação, diferentemente, por exemplo, de telefonia, que também é uma realidade inequívoca hoje, mas qualquer problema em termos de uma demanda de consumo voltada para a energia elétrica, ela tem um potencial de se alastrar em 200, 300, 500 ações. Tivemos casos no interior do estado de 2.000 processos ingressarem num panorama de 6 meses. Demandas repetitivas, né, que hoje, a partir do próximo ano, aliás, pode ser trabalhada de forma coletiva, mas atualmente a gente não tem uma forma de coletivizar essas demandas para tratá-las de forma massiva, e sim tratá-las de forma individual, ou seja, tem que 200, 300 audiências. Isso tem um efeito realmente bastante nefasto dentro de uma organização como a Companhia Energética do Maranhão. Pode passar mais um slide? Como é que a gente conseguiu, então, reduzir... Só volte mais um, por favor. Como é que a gente conseguiu reduzir esse estoque, e hoje, mais um, para 12 mil processos, e queremos atingir o patamar de 10 mil processos, considerando 2 milhões, né, e 200 mil consumidores. A gente quer atingir, o nosso planejamento estratégico do Departamento Jurídico é atingir 10 mil processos até 2017. Queremos, inclusive, tentar antecipar essa meta. Mas como é que a gente atingiu? Sair de 22 mil, quase 23 mil processos, até 12 mil processos. Pode passar. A gente começou a trabalhar, a coluna vermelha está estratificada por cada uma das causas. A gente verifica que a maioria são causas de consumo, e consumo, demandas de pouco valor agregado. São 15 mil, aí tem 2011, mas está uma curva realmente descendente dos juizados especiais. A justiça maranhense, é bom que se registre, é uma justiça, em termos de juizado especial, comparativamente a outros estados da federação, é uma justiça até bastante ágil do ponto de vista de entrega dessa prestação judicional nos juizados especiais. Pode passar mais um? Então, como a gente foi trabalhar? Focando a atuação, uma limpeza de base interna. O que significa isso? Significa analisar nosso estoque de processos e os processos mais antigos para os mais novos, a gente conseguir fazer essas iniciativas primeiras de conciliação a partir dos processos que já estão há mais de um ano dentro da nossa carteira do Departamento Jurídico. Segundo, mutirões. E aqui, mutirões, não só mutirões ajustados aí de forma institucional com o próprio Tribunal de Justiça. Tem atuação dos próprios advogados externos da empresa, que vão, em cada comarca ou cada juiz de juizado, tentar pautar, fazer pautões de processos, geralmente processos com demandas repetitivas, e também Câmara de Conciliação Interna com os advogados internos do corpo jurídico da SEMAR, que ficam ligando para os advogados dessas demandas repetitivas, para tentar, antes da audiência, a gente já entrar com a homologação desse acordo, tá? Então, sobretudo nas demandas de consumo, demandas repetitivas no âmbito dos juizados especiais. E aí a gente tem
a forma de contratação por performance dos terceirizados. Eu vou explicar. A atuação do departamento jurídico, ela não é uma atuação que esteja em todas as audiências, que todo dia nessa pauta perante o judiciário. Agimos mais na gestão do nosso contencioso jurídico. Então, quem poderia nos auxiliar mais e mais seria o quê? Seriam nossos escritórios terceirizados. Aqui eu posso ver pelo menos uns 3 aí que nos representam e atestam o que eu estou a me referir. A gente tem esse projeto de performance que avalia, que faz, de acordo com alguns critérios estabelecidos pelo departamento jurídico, avalia algumas demandas judiciais de acordo com a sua carteira específica de processo. E procura reduzir o maior número de processos, reduzir processos com menor custo para a companhia, reduzir alguns processos em particular, por exemplo, processo de fraude, de furto de energia. Então, a gente dá essa cesta de indicadores e os nossos terceirizados vão atrás de forma prioritária para tentar extinguir esses processos que realmente indicamos para a resolução de litígio. Ou seja, não gostamos de litígio, não queremos o litígio e fazemos muito esforço internamente para que realmente a gente não tenha esse processo interno por conceber, por entender que esse processo é custoso, por entender que esse processo traz custos agregados. Então, a gente trabalha também com essa forma de contratação dos nossos parceiros, nossos escritórios, pautado com a performance dele estar ajustada para a extinção de processo. Então, em relação a essa forma de contratação, temos até uma espécie de bonificação para em 3 meses, trimestral, uma avaliação, de acordo com a melhor classificação, nossa cesta de índices que estipulamos contratualmente, a gente tem uma premiação específica, ou seja, a forma de contratar, a estruturação interna do departamento é toda focada pela redução do número de processos. Eu acho que o judiciário tem que se preocupar realmente com o que interessa. Talvez alguns litígios que são mais complexos possam se realmente enfrentar uma instrução processual e o litígio ter essa manifestação do Estado juiz. Pode passar? Política estruturada de acordo. Isso aqui é só realmente a documentação. A gente tem uma política estruturada internamente, segmentado por cada causa raiz, que denominamos cada causa, por que motivou o consumidor a entrar no judiciário. Então, a gente tem uma política de acordo estruturada, essa política é revisada constantemente. Aqui a gente dá, se for um caso de fraude ou de furto, ou de uma falta de energia, então damos alguns parâmetros para os nossos escritórios terceirizados poderem atuar perante o judiciário nessas audiências de conciliação e também nas audiências de conciliação espalhadas por todo o Maranhão, todas as comarcas do interior do estado e da capital, que eles possam se pautar e ter uma autonomia na realização desses acordos, tá? Pode passar. Pode passar. É a finalidade, né? Pode passar. Pode dar mais um clique, por favor. Pode passar. A estratificação. Como é que a gente faz a análise desse estoque de processo nessa priorização que eu mencionei há pouco? 4 regionais definidas na nossa organização interna, tá? No interior do estado. E analisamos de acordo, tem um advogado destinado a cada uma das regionais, Sul, Centro, Leste e Pinheiro. A gente consegue, os advogados internos, analisar e estratificar a base de processos, verificar qual é a comarca que eu tenho mais processo em curso e verificar se o ingresso desse processo tem alguma anomalia na nossa atuação empresarial. Trabalhamos, se tiver eventual anomalia, para realmente melhorar a nossa prestação de serviço. E, uma vez ingressado esses processos, essa comarca maior ofensora, a gente trabalha internamente para que a gente reduza esse estoque. Então, é só uma demonstração de que a gente analisa não só o número completo, a gente fatia esse número de acordo com cada regional e fazemos visitas rotineiras, constantes, a cada um dos juízes no interior do estado. Eu mesmo já percorri praticamente todas as comarcas do interior do estado, fazendo uma apresentação específica com cada um dos juízes. Claro que a gente tem uma atuação mais focada nesses maiores, como eu disse, uma parceria maior em alguma comarca em detrimento de outra. Porém, só para dizer que a gente faz essa avaliação estruturada de cada um das comarcas mais ofensoras para a gente trabalhar o estoque de processo. Pode passar? De acordo, destacadamente, temos 29% de extinção dos processos em termos de juizado especial todo mês,
de processos ingressantes, eu disse agora há pouco, são 700 a 800 processos por mês, e a gente tem um nível de extinção de 30% desse estoque todo mês na nossa base de processos. Pode passar? Sentença 71. Ok. Está terminando. Pode passar? Volte lá, só mais um, por favor. Aí. Então, a gente tem destaques, como eu disse, a identificação das comarcas mais problemáticas, digamos assim, em termos da SEMAR. A gente faz mutirão constante em Ribamar e em Açailândia. Então, são duas comarcas que a gente tem aí um ingresso de processo. Já tivemos na comarca de Mirador, é a comarca que, acho que a cidade deve ter uns 30, 40 mil habitantes, e já tivemos quase 3 mil processos só na comarca de Mirador, no interior do estado. Demandas, como eu disse, repetitivas, que poderiam ser tratadas coletivamente, tá? E a preocupação não é só com extinguir processo. A preocupação é trabalhar esse tempo do processo. Como assim? O tempo que um processo perdura no judiciário, acresce honorário advocatício, custas, recursais, preparos recursais, quem é da área jurídica aqui sabe. E isso internamente, eu comentei agora 2 mil processos. Para recorrer de 100, 200 processos, a gente tem no juizado especial uma custa de preparo recursal de aproximadamente R$ 1.200. E aí você vê o impacto. A gente paga num acordo judicial de R$ 1.000 a R$ 1.500. E se eu realmente for recorrer, eu tenho que gastar R$ 1.200 só para recorrer, e não é certeza de uma reversão. Claro que cada caso é um caso, processualmente falando, aí, mas de forma genérica, a gente tem R$ 1.200 para recorrer, e eu faço um acordo de R$ 1.000 a R$ 1.500 é nosso ticket médio. E a gente também faz a gestão desse ticket médio, desse processo. Então, aqui é uma demonstrativa que com acordos, eu ganho até 60% em relação aos pagamentos por sentença. Porque, associado a esse pagamento por sentença, eu tenho os honorários advocatícios, honorário de sucumbência, honorário advocatício interno. Então, toda essa gama de recursos que poderia ser mobilizada para a efetiva prestação de serviço ou para a finalidade precípua da empresa, né, prestar uma melhor fornecimento de energia para o estado do Maranhão, a gente pode deteriorar esses recursos através de muitos processos judiciais. Então, se a gente não tenha tomado aquele freio de arrumação em 2010 e efetivamente trabalhasse essa gestão do contencioso, como foi mencionado aqui, a gente teria esse crescimento de 20 para 30 mil processos, de 30 mil para 40 mil, como outras concessionárias do setor elétrico vivenciam um estoque de processo desse, vivenciam uma problemática dessa. E posso lhe assegurar, do ponto de vista regulatório, sequer esse custo ele é agregado em tarifa, ou seja, estamos falando aqui num fórum, e realmente é um fórum de empresários, estamos na casa da associação comercial, e posso lhe assegurar, um custo desse, num negócio como a empresa, Companhia Energética do Maranhão, que é regulado, a gente é remunerado através de tarifa, e esse custo não sendo repassado com a tarifa, não remunerando o acionista, realmente é mais preocupante ainda. Demonstra uma ineficiência operacional nossa. Por isso, é uma preocupação exacerbada, e por isso também, viu, Ivaldo, que vemos com bons olhos, somos entusiastas da mediação, da arbitragem, da conciliação, a solução consensual dos conflitos, e também já afirmamos aí o compromisso de avaliar posteriormente a adesão à Câmara. Posteriormente já tivemos uma reunião na Companhia Energética do Maranhão. Para quê? Para que a gente possa utilizar mais esse canal, né, e de solução pacificada, digamos assim, consensuada, e diminuir ainda mais os custos para a Companhia Energética do Maranhão. Então, quero louvar a iniciativa, agradecer mais uma vez o convite, estou à disposição para eventual debate que se apresente posteriormente ou algum esclarecimento, e mais uma vez agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.